O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Nazinho, religiosos do povo de Deus, estamos celebrando este último dia da nossa semana eucarística em preparação para Pentecostes, para a festa de Corpus Christi, e também comemorando os 15 anos de criação do nosso santuário eucarístico. Por isso, esse é um tempo de recordar a beleza da Eucaristia na nossa vida. E quem é o Senhor Eucarístico em nosso tempo?
para não corrermos o risco de entrarmos aqui dentro desse santuário, estar diante de Jesus Eucarístico, sem compreender que Ele é o nosso Deus. Todas as vezes que chegamos neste santuário, o primeiro gesto que fazemos é o gesto de se ajoelhar. Esse gesto é um gesto de simplicidade, de humildade, daquele que reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, a sua miséria, diante daquele que é a fortaleza, que é a riqueza, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O gesto de se ajoelhar diante da Eucaristia é um gesto de profunda humildade, daquele que compreendeu a sua condição humana de criatura, está aqui diante do Criador, que não tem pretensões de construir castelos para si ou de ter alguma razão diante do Senhor, mas que se abandona inteiramente. Aquele que está de joelhos, fisicamente, é uma pessoa vulnerável, porque qualquer um pode chegar e empurrar. Você não tem como se encostar em nada, rapidamente, se alguém lhe empurrar, cai no chão. Então esse é um gesto daquele que está abandonado inteiramente nos braços de Deus. Já não tem mais resistência, já não tem mais onde se apoiar, mas se entrega totalmente. Ao longo dessa semana, estamos escutando o Evangelho, as exortações de Jesus, para bem viver esta nossa vida, com os bens materiais, diante dos homens e diante de Deus. Estamos diante do capítulo 5, os capítulos 5 e 6 do Evangelho de São Mateus. E hoje o Senhor nos traz a riqueza da oração do Pai Nosso, logo após exortar os seus discípulos acerca do jejum e da oração. Ele reza, ensina os seus discípulos a rezar o Pai Nosso. Esta oração que tanto rezamos todos os dias, rezamos esta mesma oração. E a oração causa em nós uma profunda humildade, causa em nós uma serenidade e paz. Por mais que a nossa oração às vezes seja um pouco turbulenta, porque trazemos o nosso cansaço, trazemos a nossa fadiga, os nossos questionamentos, os nossos desafios cotidianos, a oração deve causar em nós a paz. Porque é um encontro pessoal verdadeiro com Deus. É um encontro da nossa miséria com aquele que é misericordioso, dizia Santo Agostinho. A nossa oração diante de Deus deve ser uma oração silenciosa, tranquila e escondida. Assim como este santuário, assim como a presença da Eucaristia em nossa vida. Não pensemos que alguma vez a gente vai chegar aqui nesse santuário, se ajoelhar, e a Eucaristia no ostensório vai pular, vai fazer alguma coisa, vai gritar. Não vai. Porque a presença de Cristo na nossa vida é uma presença silenciosa. Deus fala no mundo através do silêncio. Nesse mundo tão barulhento, tão cheio de estímulos, Deus fala no silêncio e no escondimento. Que grande graça nós temos aqui, no centro do Crato, em meio a tanto movimento, a tanto barulho, a tantas confusões, a parte saindo desta igreja, nós temos a graça de estarmos aqui, nesse ambiente onde encontramos a paz, a tranquilidade do Senhor Jesus Cristo em silêncio. Em silêncio. Esse lugar é um lugar de profecia para a nossa vida. O nosso mundo barulhento, a nossa sociedade tão barulhenta. Por isso a presença de Deus é uma presença singela, simples, humilde e silenciosa. Por isso que gostaria de ler novamente a primeira leitura, que resume toda esta missa de hoje, resume toda essa liturgia. Porque para estar aqui, para adorar o Senhor na Eucaristia, o Senhor Eucarístico, é necessário
uma gratidão de coração. É necessário uma largueza de coração e uma humildade muito grande. É necessário se oferecer a Cristo e à sua igreja, aos seus irmãos, aos nossos irmãos, com generosidade. São Paulo diz na primeira leitura de hoje: irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular com toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que, através de nós, resultará em ação de graças. Deus ama quem dá com alegria. Gastemos a nossa vida, gastemos a preciosidade do nosso tempo com as boas obras, com as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. Estar aqui nesse lugar, de joelhos diante da Eucaristia, não pensemos que é uma perda de tempo. Na verdade, estamos ganhando tempo, porque estamos com o Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê a graça de sermos generosos com os nossos irmãos, também com o Senhor. Entregar a Ele o nosso tempo, a preciosidade do nosso tempo. Que Ele também abra os nossos ouvidos para escutar as suas palavras no silêncio da Eucaristia. Deus que não faz barulho, mas que silencia e fala ao nosso coração. Que amanhã, na solenidade do Corpus Christi, tenhamos a graça também de sermos verdadeiros adoradores, humildes e generosos diante do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.